Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre o desenvolvimento da criança com deficiência e sobre o papel da família nesse contexto. Falar sobre o desenvolvimento infantil e sobre as deficiências que podem influenciá-lo, bem como aqueles fatores que podem promovê-lo, em poucas palavras, é na verdade um grande desafio. Se nós analisarmos o desenvolvimento infantil, veremos que são inúmeros os fatores que exercem influência sobre ele. Dentre estes, a família é de fundamental importância. Eu sou Maritza Breder e se você tem interesse em assuntos relacionados ao desenvolvimento da criança com deficiência, eu te convido a se inscrever e me acompanhar aqui nesse canal. Os fatores que exercem influência sobre o desenvolvimento infantil vão desde características genéticas, que são aquelas capacidades herdadas que, por vezes, ouvimos lá os nossos avós, os nossos pais chamando de dons, como, por exemplo, uma maior facilidade para a aprendizagem de algumas áreas específicas, como a música ou a matemática, ou até mesmo a forma do nosso corpo, que pode facilitar a prática de algumas atividades físicas, como, por exemplo, o basquete. Mas também passam pela presença ou ausência de uma condição patológica e chegam até aqueles fatores vindos do ambiente no qual a criança vive. Quando pensamos nesses três parâmetros, temos uma tendência natural de darmos destaque ao segundo, que é a presença ou não de uma condição patológica. Nascer com uma deficiência ou adquiri-la nos primeiros anos de vida mexe com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Geralmente não nos preparamos psicologicamente para ter uma criança com deficiência, não é? E inicialmente podemos direcionar o nosso olhar e as nossas atenções para o fator deficiência. Mas hoje eu quero te convidar a fazer um exercício e destacar o terceiro fator, o ambiente. O ambiente, acredite, é um fator que deve ser considerado com muita atenção e cuidado. Ele tem um grande potencial para promover mudanças no desenvolvimento das crianças. E essas mudanças podem ser tanto positivas quanto negativas. Então, é sempre muito importante considerarmos o desenvolvimento de uma forma bem abrangente. E ao pensarmos nele, devemos procurar nos lembrar de todo um contexto e não somente um fator. Quando pensamos no desenvolvimento atípico, ou seja, naquele desenvolvimento que não está seguindo a sequência do desenvolvimento da maioria das crianças daquela faixa etária, seja pela presença de uma condição clínica que já foi diagnosticada, ou seja pela observação de um atraso que ainda está sendo investigado, mas que ainda não tem uma explicação. Independente desses fatores, nós temos que tomar o cuidado de não fixarmos o nosso olhar na patologia, no atraso, e focarmos exclusivamente nesse parâmetro. Você já deve ter ouvido uma frase muito famosa que virou um hashtag muito usado por terapeutas e famílias de crianças com deficiência. O famoso diagnóstico não é destino. Essa frase, além de ser bastante motivadora para nós, expressa uma realidade do desenvolvimento da criança com deficiência, porque, apesar da deficiência ou apesar do diagnóstico clínico, este não vai ser o único fator que irá exercer influência sobre o desenvolvimento e a capacidade de participação da criança. Nós temos que abrir o nosso campo de visão e olharmos além. Desde sua formação, ainda lá na barriga da mãe, a criança recebe estímulos do ambiente que a cerca. Os sons que ouve, a agitação do ambiente, as emoções experimentadas pela mãe e até mesmo os alimentos ingeridos por ela influenciam a forma que essa criança irá desenvolver. Após o nascimento, o ambiente externo será um fator de grande relevância para o desenvolvimento da criança. Quando uma criança tem uma deficiência ou um atraso no desenvolvimento, o ambiente deverá, então, ser muito bem planejado para que possa ser uma base sólida para promover os estímulos necessários ao desenvolvimento da criança. Algumas crianças com deficiência apresentam atrasos pequenos. Suas condições clínicas são mais favoráveis e, geralmente, com um pouquinho de estímulos e poucas mudanças ambientais, rapidamente essas crianças se desenvolvem, alcançando a funcionalidade e conseguindo, assim, participar de forma efetiva nos ambientes nos quais ela vive. Outras crianças, porém,
vão necessitar do suporte de um ambiente mais favorável ainda e com muitos estímulos, bem rico em estímulos. Ela pode precisar de um maior acesso a terapias para estimulação motora, de fala, cognitiva, e algumas delas vão necessitar de modificações do ambiente em que vivem ou do uso de equipamentos de tecnologia assistiva para realizarem as suas atividades e que permitam a sua participação nas atividades juntamente com a família ou então lá na escola com os amigos. Neste cenário entra o lar da criança e de sua família. O desenvolvimento de uma criança vai muito além dos estímulos dados nas terapias. As estratégias adotadas pela família para estimular a sua criança no ambiente da casa, ou então a falta de estratégias, irão influenciar de forma significativa o desenvolvimento da criança. Por isso, é muito importante que os pais recebam instruções e sejam orientados quanto ao desenvolvimento infantil da criança com deficiência e os fatores que promovem esse desenvolvimento, especialmente sobre as atividades do dia a dia. É claro que não podemos pensar que os pais se tornarão terapeutas, nada disso, e que ficarão o dia inteiro envolvidos com a estimulação da criança na casa. Isso seria inviável. Mas eles podem incluir em sua rotina diária, de forma natural, os estímulos de atividades que complementam as terapias, dando assim a possibilidade da criança vivenciar aquelas funções que têm sido treinadas lá dentro do contexto terapêutico. É muito importante que a família sinta segurança e saiba observar os fatores que influenciam o desenvolvimento da sua criança. Isso os tornará mais capacitados a desenvolverem estratégias para conseguir facilitar o desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar. A família será, portanto, um agente promotor de mudanças ambientais e um facilitador do desenvolvimento. A organização da casa, os locais estratégicos de posicionar equipamentos, a quantidade e a adequação dos brinquedos, a interação e a participação de todos os membros da família, especialmente da criança, são de grande relevância para que o ambiente domiciliar se torne propício ao desenvolvimento. A família, portanto, é essencial na promoção do desenvolvimento da criança. E se você tem vontade de conhecer mais sobre esse assunto, acompanhe meu trabalho aqui neste canal e também compartilhe essas informações com quem você achar que irá se beneficiar delas. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa!